Aqui para celebrar a Santa Ceia, a festa da igreja que celebra em memória a morte de Jesus Cristo. E celebrar a morte de Jesus Cristo em memória é, sobretudo, celebrar a vida. É pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que a vida é introduzida, né, no meio da humanidade. Então, a bem da verdade, nós estamos aqui em gratidão a Deus pelo fato de termos sido presenteados pela vida. A vida que nós não teríamos a menor possibilidade um dia de a termos, de adquiri-la. Ela chega de graça para nós. Mas como eu já comentei aqui, o presente chega de graça para quem foi presenteado, sim ou não? Sim ou não? Mas o presente tem um valor considerável para aquele que dá o presente. E quando a pessoa a ser presenteada é uma pessoa importante, muito importante, extraordinária, o presente custa mais caro para quem vai dar o presente. E nós somos apresentados ao Filho, a Jesus Cristo, como sendo a obra da criação. Aqueles com possibilidade real de se tornarem imagem e semelhança de Deus. Então, é assim que o céu nos vê. Então, o céu nos vê como esses seres extraordinários. E aí ficou para os céus nos presentear, e os céus pegam o que há de mais valioso e entrega para nós como um presente. Na verdade, o que chega para nós de graça é aquilo que há de mais valioso entre tudo aquilo que pode ser mensurado. Por isso que eu não posso brincar com o presente, porque é de graça. Porque custou muito caro para quem presenteou. Alguém diz, o que é ganho, o que chega de graça não tem valor, não se valoriza. Palavra do diabo. A salvação chega para nós de graça, não nos custa nada. E aí está, olha o que o diabo faz. Ele vai disseminando pequenas coisas assim, né? Não, o que é de graça não tem valor, o que é de graça não tem valor. E nós vamos repetindo isso, sim ou não? O que é de graça não tem valor, o que é de graça não tem valor. Mas o ponto maior é chegar aonde? Desvaloriza a graça de Deus. Mas nós estamos sendo vacinados nesta noite. O presente tem que ser também pensado na ótica do presenteador. E na ótica de quem trouxe o presente, no caso da salvação, da vida eterna, custou-lhe a vida. É sobre isso a Santa Ceia. Por isso que aqui eu tenho que festejar. Por isso que aqui eu tenho que dar valor. Por isso que aqui eu tenho que render ação de graça mesmo. Aleluia. Nem o dia mau pode tirar a celebração de gratidão por aquele que recebeu de graça o que há de mais valioso, que é a vida eterna. Amém? Mas a salvação, que é a garantia dos céus, dada por Jesus Cristo, ela tem suas consequências positivas, e são muitas, mas uma delas, e é só sobre ela que nós vamos falar aqui, o pastor dirigente tem essa tranquilidade, ele não precisa preocupar de esgotar, né? Porque ele sabe que amanhã ele vai estar aí de novo, né? E aí as coisas vão, né? O versículo 5 do texto que nós estamos lendo, nós lemos o 7 e o 8, está dizendo assim: quem é que vence o mundo?
senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O sistema mundano, não estou falando da terra, tá? Mundo aqui não está falando da terra. A terra é morada dos filhos de Deus. A terra é morada dos filhos de Deus, está escrito. O Senhor fez a terra para os teus filhos morar. É morada transitória dos filhos de Deus. Então a terra não é maldita por si só, não é assim. Mas aqui fala do mundo. Quem é que vence o mundo? O que é o mundo? Um sistema instalado na terra. Um sistema mau. Um sistema de destruição. Um sistema regido pelo príncipe das trevas. Um sistema em que tem como chefe maior o próprio diabo. Mas a salvação, ela faz com que o cidadão tenha a terra como habitação segura, como habitação de paz, ainda que instalado nela um sistema mundano, gerenciado pelo diabo. E aí, João está esclarecendo sobre essas coisas. São muitas informações em poucos versículos. Mas aqui nós já temos uma plataforma para nós caminharmos, uma base. Aí a proposta aqui, quem é que pode vencer esse sistema, se não aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A garantia para a igreja. Crer no Senhor Jesus Cristo é sim garantia dos céus, mas também é garantia de viver na terra segundo o propósito de Deus, que é vencer, dominar o mundo que se estabeleceu e está em todo canto da terra. O mundo fala de um organismo, quer dizer organizado, um sistema bem organizado, para matar, para destruir, para roubar. Mas para nós, há uma garantia de vitória sobre esse sistema. Por uma razão que nos une aqui, que é o fato de crermos que Jesus é o Filho de Deus. Mas nos dias de João, havia-se uma discussão se era ou se não era. Uns diziam ele veio pelo Espírito, não, era só carne, era Espírito, era carne. Queriam partir, a natureza de Jesus. E aí, alguns diziam, ele era Deus até o dia do batismo. Só para vocês entenderem as testemunhas ali. Depois do batismo, ele agora fica humano. Por isso é que ele morre na cruz. Então tinha doutrinas nessa ótica. Aí João vai dizer o seguinte, não. A natureza dele, ele vem com as duas naturezas, não tem como partir. É espírito e é água. É batizado como homem e nasce de uma forma plenamente espiritual, gestado, totalmente pelo Espírito de Deus. Então ele tem as duas naturezas, e essas duas naturezas são comprovadas. As duas naturezas têm prova. Aqui é importante um detalhe, porque a lei do Senhor, lá na lei de Moisés, um fato assumia a condição de fato. Veja bem, um fato assumia a condição de fato se pudesse ser testemunhado por pelo menos duas, mas o ideal seria 3 testemunhas. Está na lei de Moisés. Então, na lei de Moisés está escrito, olha, um fato assume essa condição inquestionável se sobre aquele fato testemunhar, testificar, pelo menos 2, mas o ideal, 3 testemunhas. E aí João, tomado pelo Espírito de Deus, ele diz, não tem dúvida de que Jesus é o Cristo. Não tem, que vem sim, nasce de uma mulher, tem a condição carnal, mas também repousa sobre ele a divindade.
existem as testemunhas que tornam isso uma realidade inquestionável. Aí ele vai dizer: e as testemunhas, elas precisam estar nas duas dimensões. Porque se ele é espírito, tem que ter testemunhas do reino espiritual. Se ele é carne, tem que ter a testemunha do reino carnal. Então tem que ter testemunhas dos céus e tem que ter testemunha na terra. Senão, como é que testifica as duas naturezas? Aí ele vai dizer, coloca para nós o 7. E aí, já estou terminando. Lá no céu, quem é que testemunha? Vamos devagar, vamos com calma. Quem é que testemunha? O que mais está escrito? Como assim? Que testemunhas são essas? Pronto, o Pai não tem dúvida. O Espírito Santo, muito menos. Mas João, o próprio João, começa seu evangelho falando uma coisa interessante. Que o verbo... Então, vai entender, irmãos, é só pelo Espírito. A palavra é um instituto. A palavra, quem conhece a palavra, conhece a natureza espiritual do próprio Jesus. A palavra de Deus, eu falava isso no culto de adolescentes e jovens aqui, é um instituto vivo. É um instituto vivo. E esta palavra fala de Jesus, sim ou não? Do começo ao fim. O tema central da Bíblia Sagrada: Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Então a palavra é um instituto vivo. E essa própria palavra é que vai encarnar Jesus. João fala disso, o próprio João. E o verbo, o Logos, a palavra se fez o quê? Carne. As testemunhas nos céus. Lá entre os anjos não tem dúvida que Jesus é o Cristo. Entre os arcanjos não há dúvida de que Jesus é o Cristo. Entre os querubins não há dúvida de que Jesus é o Cristo. O filho de Maria, sim. Entre os serafins não há dúvida. Quando ele sobe, que tem aquela indagação lá do Salmo, quem é este? Esse é o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Quando ele está retornando, né? Aí, as três testemunhas respondem. Esse aí é o... né? Hã? O Deus forte e poderoso. Essas são as testemunhas que ecoam respondendo. E aí o céu não tem dúvida. Quando nós oramos, quando nós choramos, quando nós clamamos, quando chega qualquer movimento nos céus em relação a Jesus Cristo, todos já ficam seguros de que, né, haverá uma movimentação no trono. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós duvidamos, ele é ou não é? Às vezes nós ficamos esperando alguns fenômenos. Às vezes nós queremos algumas respostas, mas as respostas não chegam porque nós fizemos a pergunta e nós mandamos em seguida a resposta. Ou seja, eu quero que Deus fale como eu quero que Deus responda para confirmar o que eu estou buscando. E Ele não entra nesse jogo, e aí por vezes entra dúvida nos nossos corações. Mas é um fato fundamentado, não é com uma, duas, são com 3 testemunhas. A terra, versículo 8. Versículo 8. A terra também tem 3. Aqui tem um mistério, que vai deixar de ser mistério.
E na terra, quem são as testemunhas? Para que na terra não tenha dúvida de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que tira da sepultura e coloca para a vida, que tira do monturo e coloca no meio dos príncipes. Aquele que, quando é necessário também, tira do palácio e coloca no pasto. 7 anos. Para que a terra não tenha dúvida de que Ele é o Senhor. Tem 3 testemunhas também. Vamos lá? Não, começa certinho. E 3 são se testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam não são um. Os outros 3, Pai, Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo, são um. Mas aqui não. Concordam no Cristo. Mas são diferentes. Vamos entender. Mas antes de avançar, por que nós temos aqui uma proposta de bem-vindo Espírito Santo? Porque entre as testemunhas, ele é o que transita nos 2 ambientes. Ele é o único que testifica lá e cá. Porque o papel do Espírito Santo é fazer esse movimento. Céu e terra, céu e terra, céu e terra. Céu e terra. É Ele que testifica. E sabia quem é que testifica lá no céu acerca de mim e de você? É Ele que chega lá também e diz: ei, a partir de hoje Gisele creu que o Senhor é o Filho de Deus. Aí tratamento diferente, vocês já vão entender agora mesmo como é que fica a marca disso. Por isso que tem que ter essa amizade com o Espírito Santo, porque Ele é que testifica também de nós. O Espírito Santo é uma testemunha fiel. Chegam lá as acusações diversas, e aí Ele está sempre lá na nossa defesa, testemunhando, dizendo: é verdade que ele fez isso, isso e isso, mas na segunda-feira ele foi lá. Lá ele reconheceu, lá ele chorou, lá ele pediu perdão. Eu até trouxe aqui, eu trouxe o pedido de perdão. A misericórdia do Senhor não tem fim, é por isso que não somos consumidos, quer dizer, porque tem uma testemunha viva, que conhece o céu, que conhece a terra, que conhece o Todo-Poderoso, mas também nos conhece. Mas não é sobre o Espírito Santo agora. A outra testemunha é a água do batismo. E a multidão das águas teve que ouvir, na medida em que ele desceu, a multidão das águas tiveram que ouvir. E o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ou seja, em quem a minha alma compraz. O rugir das muitas águas é dizer: eu vi e ouvi que Ele é o Cristo. Mas a testemunha que eu quero falar dela hoje é o sangue. O romper dos vasos o romper dos vasos não foi o suficiente para derramar todo o sangue. Os açoites não foram suficientes. A coroa de espinho também não foi suficiente. O prego, os pregos não foram suficientes. E tinha que ser todo. Aí dentro do projeto tem um soldado romano que enfia uma lança. Deve ter, eu não sei, os doutores aí sabem, deve ter não sei, uma veia, uma artéria, alguma coisa, que eu acho que se cortar dá uma esgotada boa. Existe esse negocinho? Eu tenho certeza, aquela lança pegou esse órgão de Jesus.
Aquela que, no finalzinho, quando ele está dizendo que está com sede e tal, não pode beber, não pode fazer mais sangue. O que tem que fazer agora é esgotar. Porque veja que não sobe o sangue para o céu. Porque Jesus, antes de subir, é glorificado. Volta para a sua natureza anterior. Ser plenamente espiritual. Mas o sangue todo sangue fica na terra. Todo sangue fica na terra. O sangue que é a vida. O sangue que é cantado e nós não compreendemos. O sangue que é lido e nós não compreendemos. Esse sangue, ele é vivo, ficou na terra e testifica que Jesus é o Cristo. Este sangue, ele paira no meio da igreja. E todas as vezes que alguém diz assim, eu creio, ele recebe o aspergir desse sangue. Esse sangue, o senhor que gosta da carta aos Hebreus, lá fala que todo dia, na hora nona, todo dia na hora nona, tinha um sacrifício, em que o sacerdote tinha que espargir o sangue. E quem recebia a gotícula do sangue daquele sacrifício, ficava marcado com a identidade de que ele era ligado, convertido, segundo a lei de Moisés. Mas naquele dia que nós estamos celebrando hoje, na hora nona, derramou-se a última gota. E esse sangue paira hoje, vivo. Vivo. E todas as vezes que alguém diz, eu creio, eu aceito, ele é espargido. Certamente é o Espírito Santo que faz isso, viu? Certamente é o Espírito Santo que faz esse movimento. Certamente é o Espírito Santo que faz esse movimento. O detalhe é que naqueles dias, tinha que fazer hoje, mas tomava banho e tal, trocava de roupa. No dia seguinte tinha que passar pelo protocolo. Tinha tradição em que o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano. Uma vez por ano. Então tinha que ter aquela rotina. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Quando eu digo eu creio, eu reconheço, eu aceito a esse movimento do espargir do sangue. O sangue vermelho, o sangue quente, o sangue vivo de Jesus Cristo. O sangue carmesim, o sangue purificador, o sangue transformador, o sangue santificador, o sangue curador. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitos não dão valor, mas o inferno não suporta essa testemunha. Eu sou apenas um crente na congregação. Eu sou apenas um crente. Não trabalho assim de forma, não estou com nenhum ofício. Estou lá, creio piamente em Jesus Cristo. Tem a marca. Aonde chega o reino espiritual, o sistema mundano tem que sair do caminho. Por isso é que está dizendo aqui, ó. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vence de que forma? Gritando? Mostrando credenciais? Pregando, cantando? Não. Isso são ofícios consequentes. O vencer do mundo é pela marca do sangue. O sangue vivo, o sangue quente, o sangue vermelho de Jesus Cristo, que está estampado em nós, e o inferno tem que ficar longe, porque está marcado, está adquirido, está comprado, está lavado, está remido. Ele diz, olha, o que não participar do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte. Não vence o mundo. Muitos não querem batizar, muitos não esforçam para cear.
Mas isso aqui isso aqui é uma contraprova. Está dizendo, eu sou. E Jesus está dizendo, olha, quem não participa do meu sangue, não tem parte comigo. A testemunha não está nesse. Aleluia. A ceia é ter o prazer de dizer, é este sangue que faz a diferença. É este sangue que me dá uma identidade. É este sangue que abre o caminho. É este sangue que me faz ficar na terra e vencer o sistema dominante chamado mundo. Essa testemunha, ela não só testifica por fora, ela testifica em nós, ela é vista em nós. O Velho Testamento é cheio de símbolos apontando para essa testemunha, o sangue. Os pregadores gostam, né? E falam de muitas simbologias, né? É um pano vermelho lá na casa de Raabe. É uma série né? É aquele carneiro que se apresenta lá nos dias de Isaac, enfim. Só que no nosso caso é diferente. Nós carregamos essa marca. E o mundo espiritual todo, celestial e diabólico, infernal, olha para nós. Naquele dia de fraqueza, naquele dia mau, naquele dia de luta, naquele dia de fadiga, eu não tenho o que falar, não tenho o que orar, não tenho força, não tenho a sabedoria muitas das vezes para resolver as coisas. Mas o inferno tem que ficar de longe, porque olhando, diz, ele é marcado. Está lá, está vivo, está fluindo nele o sangue. Jesus Cristo, né? Instruindo os apóstolos pelo Espírito de Deus, num dia de um concílio, resolve lá dizer daquilo que seria proibido entre o povo. E entre as práticas dos povos, entre as poucas proibições está lá, não comer o sangue. Porque comer o sangue é comer a vida. Já sobre o sangue de Jesus, a ordem é, coma, beba. Porque a minha vida é necessário fluir em vós. O sangue é um instituto vivo. Assim como a palavra é um instituto vivo nos céus, o sangue de Jesus Cristo é um instituto vivo na terra. E eu preciso muito, terminando essa palavra, além de trazer essa informação para os irmãos, que muitos já sabem, mas não custa nada ouvir de novo. Eu quero dizer para você hoje, valorize essa marca. Não negocie essa marca. Para que esse negócio de dizer assim, ó, eu acho que não precisa disso. Ó, presta atenção aqui, ó. Eu acho que não precisa disso. Eu acho que não precisa daquilo. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Eu acho isso muito sofrido. Eu acho isso muito leve. Não. Sai daqui hoje dizendo, para não perder essa marca, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Todos nós seremos testados dia após dia. Tem gente pensando que o diabo está querendo a riqueza dele. Tem gente pensando que o diabo está querendo o patrimônio, está querendo a saúde. Tem gente pensando que o diabo está querendo a família, está querendo... Não. Ele só quer tirar essa marca. Pelo contrário, se quiser negociar com ele, ele até dá riqueza por essa marca. Ele até dá fama por essa marca. Ele até dá, porque no sistema mundano tem fama, tem dinheiro, tem poder. Ele até dá poder. Ele até dá destaque. Porque o que interessa para o nosso inimigo é que nós venhamos a perder esta marca. Porque tem um mistério nessa marca. Vai chegar um dia que a trombeta vai soar. E Paulo diz que vai acontecer um fenômeno.
para os que morreram e para os que estiverem vivos. Mas a verdade é que aqueles que vão levar as pessoas, que é o Espírito Santo, até as nuvens, porque diz que Jesus vai ficar nas nuvens na segunda vinda. Aqueles que vão fazer o traslado, aquele que vai fazer o traslado do povo até Jesus, não vai ver o que você fez na igreja. Não vai ser esse o critério. Nessa fase, não. Não vai ver qual era a sua patente, qual era o seu ministério, qual era a doutrina que você submetia ou não. Os seres que farão esse movimento de traslado para encontrar com Jesus Cristo nas nuvens, nos ares, só vai ver se tem ou não a marca. Não interessa de quem eu sou filho, de quem eu sou pai. O que eu tinha, o que eu não tinha. Naquele dia não vai interessar o que eu contribuí, o que eu deixei de contribuir. Quanto era meu dízimo, quanto era minha oferta. Naquele dia o que vai fazer a diferença é se tem ou se não tem a testemunha chamado sangue inocente, cravado na nossa estrutura. Não é numa roupa. Tem que estar patente. Imagina que tem que ser na testa. Valorize. Valorize. Valorize essa testemunha. É a vida de Jesus. Valorize a Santa Ceia. A água testemunha, tem que passar pelo batismo. Quando eu desço lá nas águas batizando, isso aqui é forte, irmão. Ela tem que dizer, eu já vi isso antes. As águas têm que dizer, eu já vi isso antes. E o que você faz aqui é o mesmo que ele fez. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Ficam essas informações para a igreja neste dia festivo. Para nós adorarmos com essa convicção e conhecendo esses detalhes. Ele é sim o Filho de Deus. E nós já testificou para nós o Pai, que nos chamou, hoje nos chama de Filho também. O sangue, aliás, lá, né? O Pai, o Espírito Santo, né? Como aceitarão se não ouve? Como ouvirão se não prega, se não há quem prega? Mas aquele que ouvir, deixar descer para o coração, confessar com a boca, crer com o coração, será salvo. A testemunha. E aqui, nós temos também o Espírito Santo. Temos as águas ali, ó, e dia 29/11 tem uma oportunidade para aqueles que ainda não ouviu. Não se submeteu ao testemunho chamado água. Dia 29/11 tem de novo. E terceiro, o sangue que está posto à mesa. Vamos cear?